E aí, galera, eu sou o Thiago Santos e eu tô aqui com o Rafael Vieira. E isso que você tá vendo aqui agora é o novo formato do podcast da Coffee Produtora, que se chama CoffeeCast. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Vieira e eu tô bem feliz de estar aqui. Esse é um novo formato de conteúdo que a gente decidiu produzir aqui e a gente tem um objetivo muito claro aqui, que é poder incentivar as pessoas a aprenderem mais sobre marketing digital, mais especificamente sobre video marketing, né? E que mais? E aqui a gente vai falar sobre os segredos do video marketing e as estratégias que a gente já testou, as que deram super certo e as que a gente não vai repetir de forma alguma. Com certeza. E de toda a nossa experiência, né, nesse vasto mundo do video marketing, a gente vai falar tudo aqui. Massa. E o episódio de hoje é? Como chegamos no video marketing? Como você, Rafael Vieira, chegou no video marketing, né? Como que foi a sua história desde o início? E, antes de mais nada, né, quem é o Rafael Vieira? Como foi o seu primeiro contato com o video marketing? Com certeza existe muita bagagem antes dessa pergunta, né? Mas dá para dar um início aqui no nosso papo. Massa, Thiago. Cara, é muito louco pensar que eu comecei, na verdade, lá em 2011 com a fotografia. Eu já contei essa história aqui várias vezes. Eu comecei em 2011 e, na verdade, a minha grande paixão era a tecnologia. Eu tinha um interesse muito grande pela tecnologia dos equipamentos fotográficos. Em 2011 era uma época em que as câmeras DSLR, que são as câmeras com lentes intercambiáveis digitais, estavam se popularizando muito e, principalmente, o preço estava baixando muito, elas estavam tendo um custo acessível. E eu lembro muito bem, muito claramente, que em agosto de 2011 eu decidi que eu ia comprar minha câmera. E eu passei 4 meses economizando até que juntei dinheiro suficiente para comprar. Eu até lembro que na época eu tentei convencer meu pai a dividir a câmera comigo, dividir o valor da câmera. Ele falou que não era algo que ele queria para ele. E por acaso hoje ele é meu sócio aqui na empresa, né? Então... E eu lembro que em novembro de 2011 eu comprei minha primeira câmera. Foi uma Canon XS. Lembro claramente. Eu lembro, inclusive, o dia exato que ela chegou. Ela chegou no dia 15 de novembro de 2011. E eu lembro porque foi um dia que teve portas abertas na base aérea, que a gente podia visitar a base aérea de Porto Velho. Foi o primeiro dia que eu saí para fotografar com essa câmera. Eu comecei a me apaixonar pela fotografia mais precisamente em 2013. E 2013 para 2014, que foi quando eu conheci o Douglas, que a gente teve um coletivo fotográfico chamado Mosh. Trabalhei com ele durante 6 anos, durante quase 3 anos, do final de 2013 até agosto de 2016. E ali, primeiro, eu me apaixonei pela fotografia. Eu me apaixonei, na verdade, pela fotografia de eventos, principalmente porque eu não tinha aptidão nenhuma para música. Então, fotografar os shows, fotografar os eventos era uma forma que eu tinha de participar da música local. Foi assim, inclusive, que eu te conheci, né? Participando e fotografando shows. E o vídeo entrou muito nessa época, porque vocês, bandas, né? O Thiago era músico na época, e vocês, bandas, tinham uma necessidade muito grande de clipes. E uma coisa foi puxando a outra. Os nossos equipamentos, na época, já estavam um pouco mais atualizados. A gente já tinha equipamentos que sabiam filmar, câmeras DSLR que filmavam. E eu lembro que a gente começou a produzir alguns vídeos para clientes, para festas, para bandas. E no Mosh, eu sempre fui a pessoa que tive mais interesse por essa área, junto com o Henrique, na época que o Henrique trabalhou com a gente, o Henrique Lima. E uma coisa foi puxando a outra, e juntou ao mesmo tempo a época em que eu comecei a me interessar mais pelo vídeo dentro do Mosh, dentro da empresa, com a época em que eu comecei a me desinteressar pela produção de eventos. A gente chegou a fazer 40 eventos num ano e era muito cansativo para mim. Então eu conversei com os meninos e falei, cara, como vídeo é a minha paixão aqui dentro e não tanto para vocês, eu quero continuar com isso num outro projeto. E aí os meninos super toparam, super me apoiaram, e foi aí que surgiu a Coffee. E eu trouxe alguns clientes da época do Mosh. E os principais clientes, os clientes que mais me traziam resultado, pagavam melhor e me procuravam de novo para fazer vídeo, eram os clientes que queriam os vídeos para usar para vender alguma coisa, para campanhas de marketing. Isso foi em 2016, no auge da entregabilidade do Instagram, principalmente, mas também do Facebook, onde as pessoas começaram a ver que elas tinham que gerar conteúdo. E eu aproveitei surfando essa onda.
entregava o que os clientes queriam. Os clientes que eu tinha na época eram clientes que queriam vídeos para usar na internet, e na época eu era só um fotógrafo que fazia vídeo para a internet. E aí, de 2016 para cá, que foi quando eu fundei a Coffee, eu comecei a me interessar cada vez mais, estudar cada vez mais. O mercado de video marketing cresceu absurdamente. Hoje a gente tem outros bons profissionais no estado, várias pessoas, inclusive, que trabalharam com a gente. O mercado nacional está numa ascensão vertiginosa, então eu pude surfar essa onda e me especializar mais. Então a minha paixão vem desde lá de 2011 e sempre ligada com a câmera fotográfica e sempre curioso e aproveitando as outras opções que essa câmera entregava. Foi assim que eu conheci o vídeo. E o caminho ao videomarketing veio com a necessidade dos clientes que eu tinha, os contatos que eu tinha, as pessoas que me conheciam da época do Mosh e sabiam, e eu pude dizer que eu tinha saído do Mosh para trabalhar com vídeo. E aí essas pessoas falaram, você vai trabalhar com vídeo? Então, cara, começaram a surgir pessoas para me botarem para fazer alguns vídeos, e, cara, todo tipo de vídeo que você imaginar eu já fiz. Esse de forma bem sucinta, de 2011 para cá, de 2011 até 2016 foi isso que aconteceu. De 2016 para cá, muito mais coisa, muito mais trabalho, muito mais estudo, sempre focado em videomarketing, em produção de conteúdo principalmente. Cara, massa. E pra tu ver como que é foda, né, esse lance de posicionamento. Quando tu decidiu sair, desvincular daquele dizer, quero trabalhar com vídeo. As pessoas viam, né, que tu, agora ele trabalha com vídeo, é sério, então vou procurar ele. Aí meio que tá se especializando. Total. Muita gente que me conhecia como... A maioria das pessoas me conheciam como produtor de festas, né? E quando eu me posicionei, como você falou, até usando a palavra que você falou, quando eu me posicionei, eu falei, a expressão que eu usava era, eu sou produtor audiovisual. Eu faço vídeo, eu faço conteúdo audiovisual. Cara, isso chamou a atenção de pessoas, inclusive, que nunca tinham me visto em outra condição que não fosse organizador de festa. Mas quando eu finquei a bandeira, realmente, cara, as pessoas passaram a gradativamente me ver como um produtor audiovisual. Massa. Eu não quero ser muito repetitivo, mas ainda na mesma linha da produção audiovisual. No passado, você já contou a tua história, né? E agora indo um pouco mais pro lado sentimental, como que era a tua visão lá no começo? Tipo, a gente percebe que tu começou o lance da fotografia, foi descobrindo, mas tu não fazia essa fotografia na época, né? Não nascia com uma câmera na mão e tal, como tu falou, tu lembra de tu comprando a primeira câmera, o primeiro show, mas qual que era a tua expectativa antes da fotografia, sabe? Antes de entrar nesse meio? Tipo, é como tu imaginava, tu tá vou estar formado, vou estar trabalhando com isso, com a minha família bonitinha. Cara, definitivamente não. Na verdade, a fotografia, para mim, ela era muito mais uma válvula de escape em relação... Eu fazia engenharia, né? Eu fazia faculdade de engenharia quando eu comecei a fotografar, e era uma válvula de escape, porque às vezes eu chegava da faculdade de um dia inteiro de estudo, imagina, cálculo, física, estatística, estruturas, tudo mais. Eu chegava exausto e eu tenho uma visão muito clara de chegar da faculdade e ver minha câmera e falar, velho, quer saber? Ainda são 5 horas da tarde, eu vou aproveitar esse restinho de luz e vou sair para fotografar. Então, no começo, a fotografia ela era muito apaixonante para mim por isso, porque eu passava 6, 8, às vezes 10 horas na faculdade com a cabeça totalmente focada em números, em exatas, em ciências exatas, em, cara, coisas muito desgastantes. Eu adorava, mas era muito desgastante. E aí, quando eu levava a câmera para passear, sabe, eu podia não pensar em número, eu podia observar. E eu acho que isso aguçou muito o meu sentido observador mesmo. Também é uma característica que eu trago até hoje da minha produção, é o fato de ser observador, de observar as coisas ao redor. E você lembra, né? Às vezes eu tô no meio da produção, eu paro e eu fico alguns minutos ali parado, olhando, observando, e isso vem da fotografia. Na fotografia, eu tinha muito hábito de parar num lugar, olhar para um ponto específico, e aí eu me visualizava num outro ponto, olhando para aquele mesmo ponto, para ver se era um ângulo melhor. Você entende? Eu tô aqui, olhando para você. Será que se eu estiver ali e tirar uma foto para cá, para esse mesmo ângulo, eu vou pegar
E isso vem total no meu trabalho de vídeo. Mas até quando eu fui pro vídeo, cara, foi mais uma questão de experimentalismo mesmo, de entender mais. Cara, eu comprei uma câmera que filmava. E assim, antes disso, a gente tinha pouquíssimas possibilidades de fazer vídeo. E assim, não é simplesmente uma câmera que filmava, era uma câmera que filmava num nível de qualidade de imagem profissional. Porque as grandes produtoras independentes, né, as produtoras médias, né, que não são, mas as produtoras independentes que estavam crescendo, a Bolovo, por exemplo, que era uma produtora que eu lembro que o Henrique era fã, os caras estavam usando as mesmas câmeras que a gente tinha, claro que eram muito melhores, mas é o mesmo modelo. E aí a gente ficou deslumbrado com essa capacidade, sabe? E acho que foi muito natural, foi muito orgânico, e como eu entrei na fotografia pela paixão pelo novo, que era a tecnologia da câmera, eu acho que eu entrei no vídeo pelo mesmo motivo, sabe? É a paixão pelo desenvolvimento dessa nova tecnologia que está na minha mão aqui, que eu posso simplesmente sair, fazer vídeo, e no mesmo ambiente que eu estou fotografando um show, eu posso fazer um pequeno vídeo ali. E assim que surgiram vários dos vídeos das bandas locais que estão na internet hoje, shows da Part Size, shows da Versailles, que a gente simplesmente estava ali fotografando e filmava uma música. E, cara, de forma totalmente amadora, a gente editava e existia, sabe? Então, eu acho que a minha transição pro vídeo foi muito mais pela paixão da tecnologia e que eu acho que hoje ainda eu trago isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma paixão muito grande por novos formatos, pelo novo. Eu sou claramente um early adopter de tecnologia, cara. Eu só não tenho mais aparatos tecnológicos modernos por causa do custo que isso está tomando. Mas, assim, eu lembro que quando começou a se popularizar drone, cara, eu era louco, eu estudava tudo sobre drone, eu tinha um sonho de ter um drone, só que eu quebrava meus carrinhos de controle remoto quando eu era criança, só que o carrinho quem pagava era meu pai, né? Agora, quebrar um drone já era um negócio um pouco mais desafiador. Mas, ainda assim, até hoje é algo que sempre que eu posso, eu trago para minhas produções essas tecnologias, sabe? A gente fez recentemente produção que a gente filmou em 4K, usando super slow, produção com drone. E apesar de eu não ter esses equipamentos aqui, eu quero incluir isso nas minhas produções, sabe? Eu acho que essa minha paixão pelo novo, principalmente pela tecnologia, é o que está me permitindo sempre essa inquietação de buscar algo mais, sabe? Eu acho que foi isso que me trouxe para o audiovisual e é isso que me mantém querendo estar sempre atualizado até hoje. Massa. Cara, e já com essa bagagem toda de vídeo, a gente não podia deixar de falar sobre o marketing, né? Que é a junção dos dois. Tá? Parecia que tu não estava ainda se contentando com o que tu estava fazendo com os resultados que tu tinha. E esse ponto de virada, acho que qualquer pessoa passa, né? E para ti, ver o marketing como uma possibilidade de ser um a mais no trabalho que tu já fazia com vídeo foi uma oportunidade muito grande, né? Acho que com o trabalho que a gente fez uma época, foi muito visível isso pra ti. E com foto também, cara, assim, na verdade, o marketing, ele entrou no meu trabalho de forma muito orgânica. Porque eu era fotógrafo. E eu era, assim, o que o fotógrafo faz? Eu lembro muito claramente do filme do Selton Mello, o Palhaço, que ele fala algo como a vaca bebe leite. É uma frase dele que ele conclui o raciocínio seguinte, cara, eu sou palhaço, o que eu faço é ser palhaço, as pessoas rirem. E eu tinha muito isso pra mim, eu sou fotógrafo, cara. O que você quer? Você quer foto? Eu sou fotógrafo, eu faço foto. Então, não importava muito pra que era. Só que eu vi que os clientes que mais me geravam resultado, e nessa época o resultado era muito simples, os clientes que pagavam melhor eram os clientes que sabiam que eles iam usar essa foto para algum trabalho de divulgação, sabe? Então, por exemplo, os melhores clientes que eu tive em 2015, mais ou menos, 2016, eram DJs e bandas que nos pagavam uma quantia que para esse pessoal era uma boa quantia. Às vezes a banda me pagava o cachê de 2 shows.
só para vocês terem uma noção, assim, era um valor altíssimo, simplesmente para tirar fotos, para divulgação, sabe? Às vezes eu recebia melhor fotografando uma sessão de um DJ no meu escritório, eu fotografava dentro do escritório às vezes, ou no máximo ali na frente. Eu recebia melhor do que fotografando um aniversário, que eu passava 3 horas fotografando. Simplesmente porque eles queriam isso para divulgação. E aí isso começou a se expandir, sabe? Outras pessoas queriam o meu trabalho para divulgação. E na época eu só chamava divulgação. Hoje eu vejo claramente que eles queriam, até de forma muito empírica, né? Talvez sem ter clareza, mas eles queriam para marketing, para se divulgarem, se venderem, se propagarem. E quando o vídeo veio, foi muito forte também, porque os melhores trabalhos de foto eram os trabalhos de pessoas que nos queriam resultado para divulgação. E aí essas pessoas, obviamente, pagavam melhor. E a mesma coisa acontecia com o vídeo. Os melhores clientes de vídeo que a gente tinha não eram as festas que a gente fotografava. A gente fotografava a festa. E a festa queria foto, teoricamente, para divulgação, então era um resultado bacana. Mas as festas, os eventos, eles ainda não viam o vídeo como uma ferramenta de marketing, sabe? Mas, por exemplo, as lojas, os consultórios, eu lembro que um dos primeiros trabalhos de video marketing que a gente fez, ainda quando eu estava no Mosh, foi um consultório de psicologia. A gente simplesmente, eles nos convidaram para filmar um evento deles, sabe? E eu acho até que a minha linha de trabalho hoje no video marketing, ela passa muito por esses primeiros trabalhos, sabe? Por eu ter filmado muita festa, hoje eu tenho uma linguagem muito guerrilha, sabe? Muito investigativa, muito jornalística, de não interferir tanto na cena. Por eu ter filmado alguns eventos corporativos no começo, hoje eu ainda tenho essa visão de, cara, eu não posso parar aquela pessoa que está ali naquele espaço e falar, faz isso ou faz aquilo, porque ela está conversando com as outras 2, 3 pessoas e eu preciso documentar isso. E também um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu saí do Mosh foi o trabalho para um festival de cinema. Eu trabalhei 2 vezes com eles, uma como fotógrafo, e que o meu papel era literalmente documentar o festival, e depois eu fui chamado para fazer esse mesmo trabalho, dessa vez com vídeo. E, cara, foi ali que eu lembro claramente que eles me procuraram, porque eles queriam foto. E aí eu falei, eu não sou mais fotógrafo. E aí foi a primeira vez que, assim, é uma pessoa super respeitada do mercado, a equipe do festival é super respeitada no audiovisual daqui, e eu era um ninguém perto deles. Eu já tinha trabalhado para eles, mas eu era um ninguém. E aí eu, no alto dos meus, sei lá, 23, 24 anos, falo, cara, eu não sou mais fotógrafo, eu não vou mais fotografar para vocês. Eu trabalho com vídeo. Se vocês quiserem vídeo, eu faço. Mas foto não. E foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. E esse, eu acho que foi ali que esse meu posicionamento, ele chamou atenção, sabe? Porque enquanto talvez alguém pudesse abaixar a cabeça, porque, pô, é um cara respeitado, é um mercado que, sabe? Eu falei, não sou eu. Então, ali eu comecei a ver que o meu trabalho de vídeo estava alinhado muito bem com o marketing, com usar do meu conhecimento de encontrar a melhor cena naquele ambiente para vender alguma coisa. Naquele momento ali do Festival de Cinema, a gente estava vendendo o Festival de Cinema para as pessoas. Por mais que fosse gratuito, eu estava convencendo alguém a ir para o Festival de Cinema por causa do meu trabalho de vídeo, sabe? Então, e logo em seguida vieram outros trabalhos nessa mesma linha, e eu lembro que a gente pegou um batidão de trabalho logo em seguida, depois do Festival de Cinema, nessa pegada de, cara, documental. E todos eles queriam para divulgação, para vender. E sempre, eu não sei se a gente teve algum resultado que fugisse dessa regra. Quando alguém nos procurava para vender alguma coisa, a coisa acontecia. O cliente pagava bem, o cliente me deixava trabalhar, que é essencial, assim, me dava liberdade criativa, e ele tinha resultado, ele voltava, sabe? Então, eu acho que é por aí, assim, que o marketing entrou na jogada, foi muito orgânico, mas também eu acho que eu me dou o mérito, assim, se me permite dar o mérito para mim mesmo,
Claro. de falar assim, cara, o melhor resultado tá aqui, então vamos melhorar, vamos estudar. E na época o Douglas fazia publicidade, o Yuri fazia publicidade, eu tava muito envolvido com o mercado de publicidade, conhecia muita gente, eu falei, cara, vamos investir nisso aqui, vamos melhorar esse lado aqui, que eu acho que é por aqui, sabe? Eu acho que não só o dinheiro, porque nunca foi pelo dinheiro, foi pelo resultado, sabe? Eu acho que o grande ponto é, você não é... Acho assim, o resultado traz o dinheiro. Se eu entrego o resultado, cedo ou tarde eu vou ser bem pago. E não o contrário. Não eu tenho que ser bem pago, porque aí cedo ou tarde eu vou dar resultado. Então eu sempre procurei espaços e ambientes onde o meu resultado era valorizado, o meu trabalho era valorizado, sabe? E aí, inevitavelmente, hoje eu só trabalho com campanhas de vídeo com objetivo de venda. E aí, acho que, só para esclarecer, o que seria uma campanha que não fosse um objetivo de venda? Coisa que a gente já fez bastante aqui, casamento, aniversário, evento de empresa. Cara, eu nem sei se eu já te falei isso, mas um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, grande, bem remunerado, foi... Eu fotografei e filmei um arraial de um cara, se eu não me engano ele é advogado, e aí ele é nordestino e ele tem vários amigos que vêm pra cá todo ano, ele faz um mega arraial na casa dele de 3 dias. Tipo, foram 3 dias de arraial e tal, e eu filmei e fotografei, tipo, o arraial do cara, sabe? Sei lá, tinham 40 amigos e convidados e foi o primeiro trabalho grande que eu fiz, que tinha outra pessoa trabalhando comigo, assim, pra você ver o nível de produção, e na época foi uma puta de uma grana. E assim, qualquer trabalho que a gente faça hoje é um resultado, um retorno financeiro maior do que aquele, sabe? Porque não é para um objetivo de divulgação, é para um objetivo pessoal. Não tem nada de errado nisso, mas não é hoje o meu foco, sabe? Eu acho que o meu foco é dar resultado para empresas, para profissionais, para negócios. Então, inevitavelmente, eu tenho que estudar sobre marketing, sobre vendas, sobre distribuição e colocar toda a minha expertise, o meu conhecimento sobre vídeo ali dentro. Que eu acho que esse é o diferencial da produtora, é o meu diferencial enquanto diretor, enquanto produtor. Eu acho que tá aí, não em nenhum outro lado, tá nesse ponto. Foda. Essa é uma história massa sobre o videomarketing, a tua história nele. E falando nisso, nem tudo são flores, né? Como que tu lidou com as objeções que tu passava na época? Tipo, de dificuldade, de tu mesmo ver que não dava certo, ou que se era pra ti mesmo. Esse ponto de virada, saca? De objeções, de cuidados, das vezes que tu pensou em desistir e tal. Cara, não foram poucas. Eu tive duas coisas aconteceram muito. Eu tinha 2 objeções que eu ouvia de quase todos os clientes, que era o seguinte. Primeiro, espantava eu ser muito novo. O primeiro contrato que eu assinei de produção audiovisual eu tinha 19 anos. Então isso... 19? Não, eu tinha 20 anos. Sendo bem claro, eu tinha 20 anos. E isso espantava, sabe? E antes desse contrato eu já tinha feito várias propostas. E primeira coisa que tinha muito forte assim era, nossa, você é muito novo para fazer isso. E assim, eu internalizei isso, eu trouxe isso para dentro e falei, cara, então eu passei a trabalhar, por exemplo, a maioria dos meus clientes tinham quase a minha idade. Eram loucos igual eu, que estavam ali querendo alguma coisa, só que um grande exemplo disso são as bandas. Nenhuma banda reclamou que eu era novo demais, mas o empresário que está ali há 15, 20 anos no mercado e que está acostumado a contratar produtoras que são tão longínquas de mercado quanto ele, não vou falar velhas, mas que estão ali no mercado há tanto tempo quanto ele, cara, para esse cara é uma loucura contratar alguém que, quando ele abriu o negócio, eu estava no maternal, sabe? Então, o primeiro grande desafio que eu enfrentei foi esse. E como que eu superei isso, cara? Eu lembro nitidamente que eu trouxe um artista pra cá, Daniel Groove. Daniel Groove veio fazer um show aqui em Porto Velho e a gente teve alguns problemas na produção. Isso eu já estava produzindo há mais de um ano. E a gente teve alguns problemas na produção e eu falei, Daniel, mas, pô, sabe como é que é, né? Eu ainda sou novo e tal, tô aprendendo. E aí, Daniel Groove, ele já tem seus 40 e poucos anos e
E ele foi muito... Cara, eu guardo comigo até hoje o que ele me falou naquele dia. Ele falou assim, Rafael, artista nacional nenhum vai te perdoar uma produção por você ser novo demais. Não é assim, foi bom e olha que ele é novo, hein? Isso não acontece, tipo, aconteceu algum problema, mas vamos relevar porque ele é novo. Isso não acontece no mercado, sabe? Não é... Aconteceu isso por causa... Tipo, o evento foi ruim, mas vamos relevar porque ele é novo. Cara, o evento foi bom, não é apesar dele ser novo, sabe? Eu acho que esse é o termo, não é assim... O evento foi bom apesar dele ser novo. Porque apesar, quando tem esse argumento, o vídeo ficou bom, ou a campanha ficou boa apesar dele ser iniciante, sabe? Eu não quero que isso seja um condicionante no meu trabalho. E aí foi ali que eu falei, cara, não sou novo não, eu já tô no mercado e tal, já sou... Eu tenho tanta... Eu acho que eu me eximia de responsabilidade na época. E aí quando o Daniel me falou isso, eu falei, cara, eu visto a camisa da responsabilidade, eu falo assim, eu não quero que você cobre menos de mim ou que você exija menos qualidade porque eu sou novo, sabe? E foi assim que eu comecei a me posicionar de verdade em relação ao mercado. E a falar, cara, eu não sou... Não, tem essa de ser novo não, cara. Eu tenho mesmo responsabilidade e eu tenho que entregar a mesma qualidade, independente do meu tempo de mercado. Essa foi a primeira grande objeção que eu tive e foi assim que eu superei ela. E outra objeção que eu tinha muito também era em relação a equipamento. Porque o mercado audiovisual, ele tem uma pompa, ele tem todo um charme de querer ter um super equipamento, uma câmera grande e tudo mais. Eu sempre me perguntei por quê, cara? Tipo, não precisa disso, olha o tamanho dessas câmeras. Essas câmeras são tão boas, ou até melhores do que uma Pana 1010, saca? Tinha uma câmera, sei lá, de 2005, que não é boa, mas ela é grande. Então, até hoje tem produtoras que trabalham com essas câmeras. E eu lembro que quando eu chegava numa produção, às vezes com uma mochila nas costas e um tripé na mão, chamava a atenção. O cliente falava, opa, é amador, não é profissional. E essa foi talvez um pouco... Foi mais difícil. É uma objeção difícil de quebrar no primeiro serviço. Sabe, tipo... Mas eu sempre jogo... Eu já cheguei até a, entre aspas, desafiar cliente, falando assim, cara, vamos fazer o seguinte, se você acha que o meu equipamento não é bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho. Eu vou te entregar o vídeo. E se você achar que não ficou bom por causa do meu equipamento, você não precisa me pagar. Eu sempre tive essa postura desafiadora porque eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito. E não é só por... porque... Cara, eu acredito porque eu vejo a qualidade dessas câmeras, sabe? Eu vejo... Hoje, essa câmera já é grande no mercado, sabe? Então, o cliente teve que ser educado, sabe? O cliente teve que ser educado para saber que que tamanho não é necessariamente documento no audiovisual. E esse foi um desafio, cara. Eu já tive que voltar de produção, velho. Porque o cliente falou, não, pensando bem aqui, eu acho que não vou fazer, não. E eu não sabia por quê. E, na verdade, é porque eu era jovem. Na verdade, é porque ele estava acostumado a contratar gente mais velha, equipe grande, de 4, 5 pessoas, com grua, com tripé, com um monte de coisa. E quando chegou 2 moleques de 20 e poucos anos lá, com 2 câmeras na mão, assustou, sabe? E eu passei por isso várias vezes. E o mais curioso é que 2 clientes que a gente teve são instituições públicas, cara. A gente fez um dos primeiros trabalhos que eu fiz pela COF foi pro IBGE, aniversário de, se eu não me engano, 70 anos do IBGE Rondônia. E o outro foi para um hospital, cara, lendário aqui, que tem mais de 50 anos de instituição, sabe? E para esses clientes não era um problema. Então sempre foi muito mais uma educação. Eu acho que o grande ponto aqui é as principais objeções, os principais desafios que eu tive foram em relação a educar o meu cliente de que o trabalho podia ser muito bom, sabe? Apesar
de tudo que ele achava que era verdade. Porque eu acho que é isso, o cliente acha, por um status quo, porque sempre foi desse jeito, ele acha que precisa continuar sendo, e aí chega uma galera meio revolucionária, sei lá, nem sei se eu sou revolucionário, mas uma galera meio diferente do que ele tá acostumado, sabe? E infelizmente esse mercado tá mudando, cara. Hoje, várias das melhores produtoras do Brasil são comandadas por pessoas mega jovens, porque essa galera, assim, eu nunca fui outra coisa que não fosse audiovisual. Então, eu nunca trabalhei em nenhuma produtora. Não que eu me orgulhe mas é porque o fato de nunca ter trabalhado em nenhuma produtora me permitiu criar a minha linguagem. Baseado muito, assim, o que eu criei foi a minha linguagem, baseado em tudo que eu vejo na internet, tudo que eu vivenciei enquanto usuário, sabe? Cara, várias das melhores pessoas do audiovisual que eu conheço hoje trilharam esse mesmo caminho, sabe? Então, eu acho que se alguém tá passando por isso agora, vai a reflexão de, cara, você não é novo demais. Isso não tem que ser um condicionante pro teu resultado. O teu resultado não tem que ser melhor do que o do outro porque você é novo, você é mais novo que ele, sabe? Não é assim. O mercado, ele não pode funcionar assim. Sabe por que o mercado não pode funcionar assim? Porque uma hora você vai deixar de ser novo. Saca? Hoje eu não sou novo. Eu não sou mais um moleque de 19 anos irreverente que passava 36 horas trabalhando. E se eu pautasse a minha qualidade nisso, hoje eu já estava lá atrás. Eu já não era mais relevante pro mercado. E foi exatamente essa reflexão que mudou o jogo pra mim, cara. Mudou totalmente. Então, para quem às vezes acha que não dá pra começar porque é novo, ou não dá pra ser dono de uma empresa porque é novo, cara, o meu sobrinho tem 17 anos, ele me mandou uma mensagem perguntando um pouco sobre o mercado porque ele quer fazer audiovisual. Ele perguntou, mas você fez engenharia primeiro, você se arrepende de ter feito engenharia? Não, cara, não me arrependo de nada da minha jornada, sabe? Porque foi isso que me trouxe até aqui, foi isso que me fez criar essa empresa hoje, que, cara, somos 3 pessoas, eu, você, o Ramiro, a empresa tem 3 anos já foram mais de 100 clientes, eu sei lá quanto de armazenamento a gente tem de material de cliente, deve ter uns 8 tera de material armazenado, fora que a gente está sempre limpando, por semana a gente está produzindo, sei lá, 100 GB de material entre o nosso trabalho e material de cliente, e assim, isso só é possível por causa de cada um desses detalhes, porque eu trouxe o Daniel Groove, porque ele me falou isso, porque eu trabalhei para o Festival de Cinema e pude vivenciar coisas novas, por causa de cada detalhe da minha história, tipo, isso aqui acontece, sabe? Então, hoje, eu acho que esse é o meu diferencial competitivo no videomarketing, porque ninguém passou pelo que eu passei, e eu não vou ter passado pelo que você passou, e outra pessoa, sabe? Só que o grande ponto é que eu não quero me encaixar no padrão de mercado. Eu não quero me encaixar lá dentro das agências. Eu não sou uma agência. Eu não sou igual às agências. Porque se eu for, eu tô no mesmo nível deles. E eles têm diferenciais que eu não tenho. Entendeu? Agora, eles não têm o diferencial que eu tenho. Tipo, eles não são pessoas que nasceram na internet, que mexem no computador desde 5 anos de idade, que, sabe, aprendeu a mexer no Photoshop 7 em 2008 para fazer logo de time online. Tipo, essa galera não vivenciou isso, sabe? Então, por exemplo, eu mexo no Photoshop vai fazer 12 anos, cara. Então a minha agilidade nos programas de edição, por exemplo, vem de lá de trás. Porque eu participava de fórum, de internet, de design, aprendendo a fazer as coisas. Entendeu? Eu não tenho como exigir a qualidade, a agilidade que eu tenho de você, porque você não passou por isso. Eles também não passaram, então eles não têm esse diferencial. Então eu acho que o grande lance é qual é o meu diferencial e eu tô focando em cima dele o tempo todo. Eu sou fotógrafo, eu amo a tecnologia, eu venho do fotojornalismo, da fotografia documental e tudo isso é quem eu sou. E aí eu trago isso pro meu trabalho e isso vira a minha linguagem, vira o meu ponto de vista. É o Rafael. Todo mundo que vê meu material sabe, é o Rafael. Eu já tenho uma linguagem. Porque eu simplesmente coloquei o que eu sou no meu vídeo. Sabe? Acho que é mais ou menos isso. Beleza. E depois que tu fundou a Coffee Produtora,
Você continuou com as mesmas linhas de produção de vídeo? Quando foi que veio na tua cabeça trabalhar com campanhas de marketing, sabe? Como é que foi a primeira? Se era o que tu esperava? As tuas expectativas? Cara, quando eu fundei a Coffee, eu lembro que quando eu comecei os trabalhos aqui, eu tava nesse projeto do IBGE, que era um projeto bem grande. Eu saí do Mosh no meio dessa transição, assim que a gente tava fechando o projeto, eu executei o projeto todo sozinho. Então foram uns bons 6 meses de trabalho pesado produzindo vídeo. Só que eu não tenho como deixar toda a minha renda a partir de um projeto só. Então eu comecei a pegar outros projetos. E aí eu peguei projetos mais simples. Eu peguei projetos de mídias sociais, de gestão de mídias sociais. Era como eu assinava nos contratos. E eram projetos que eu fazia posts semanais para os clientes. Pegava trabalhei para a clínica de psicologia, marca de roupa, uma brigadeiria, e eu simplesmente fazia posts para essas pessoas. E elas me pagavam uma quantia que, na época, era ok para quem estava começando, não tinha tanta despesa em relação à empresa. Eu tinha um funcionário só que trabalhava comigo na parte de edição enquanto eu produzia. Mas isso logo mudou, porque eu via que essas pessoas, ou eu não queria mais trabalhar para elas, porque era um saco, era chato, era ruim, ou elas não queriam mais porque não dava resultado. E aí eu pude dar um passo atrás, olhar e falar assim, cara, deixa eu ver se tem outro caminho aqui. E foi bem assim, ó. Eu viajei em dezembro, fui pro Peru, eu ia passar 20 e poucos dias no Peru. E era mais ou menos em dezembro que estavam vencendo os contratos com os clientes. Eu comecei ali em agosto e mais ou menos em dezembro estavam vencendo os contratos. Agosto, setembro, dezembro, estavam acabando os contratos. E aí vem aquela conversa para renovar, né? Falei, beleza, vou passar o ano novo no Peru, assim que começar o ano seguinte, acho que foi de 2016 para 2017, assim que começar o 2017, eu entro em contato com essa galera e falo, ó, vamos renovar, vamos mudar os planos, vamos atualizar, vamos fazer algumas coisas, quem sabe poder precificar um pouco melhor. E simplesmente do dia 2 de janeiro até o dia 7 de janeiro, todos os clientes me mandaram uma mensagem falando, ó, a gente está pensando e para esse ano eu acho que a gente vai fazer algo diferente, não vai dar para continuar. E eu perdi assim, 5 dos 6 clientes que eu tinha em 3 dias, sabe? Simplesmente toda a minha base de clientes se desmantelou embaixo de mim. E eu tava fora, não podia simplesmente, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar reunião e conversar e ver se a gente resolve, não tinha como. Sabe, eu tava a 2.000 quilômetros daqui. Então, foi bom porque eu pude refletir um pouco, pensar lá, tava lá e eu tava pensando, cara, eu preciso chegar e dar alguma solução, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu tava terminando de entregar o trabalho do IBGE, eu tinha uma folga, eu tinha ali uma gordura para queimar de uns 3 meses até encaminhar alguma coisa. E acho até que foi nessa época que tu começou a trabalhar aqui, no começo de 2017. Foi quando eu comecei o podcast, foi quando eu comecei a procurar as pessoas que eu já conhecia. Então, por exemplo, foi quando eu fui atrás do Colégio Classe A, foi quando eu trabalhei para o Objetivo, foi quando eu fiz alguns trabalhos meio que para entrar no mercado de vídeo. Foi ali que eu falei, cara, fazer em mídias sociais não dá resultado e eu só passei raiva com isso. Eu passei raiva porque eu ganhei mal, eu passei raiva porque os clientes não continuaram, eu passei raiva porque eu não entregava resultado. E, cara, não tem nada pior do que você saber que o cara tá te pagando um dinheiro que não tá voltando para ele, velho. Porque você sabe que esse contrato tem prazo de validade, sabe? Ninguém é idiota de queimar dinheiro. E eu sentia que eu tava fazendo os clientes fazerem isso. Então isso era extremamente desgastante para mim. E foi ali no começo de 2017 que eu comecei a fazer os primeiros trabalhos de vídeo para empresas. Fiz o trabalho da Páscoa, por exemplo, fiz um trabalho de Páscoa que foi bem bacana. Depois a gente fez um outro trabalho pro High School, também que deu um feedback legal, eles conseguiram tirar um bom proveito disso. E depois os clientes sumiram de novo. Eu tive que aprender que não era só entregar um bom trabalho, sabe? Porque quando o cliente chegava aqui e a gente juntava e ia pra frente, o trabalho acontecia.
Mas antes do cliente chegar aqui, eu não tinha nenhum controle da minha empresa, sabe? Eu via que os clientes não vinham atrás de mim, simplesmente porque ninguém acorda numa terça-feira de tarde, depois do almoço, e fala, tá aí, tô precisando gravar um vídeo. Pelo menos isso não acontecia em 2017. E aí foi quando eu comecei, lentamente, gradativamente, a passos de formiguinha mesmo, a conversar com as pessoas ao meu redor. Olhei para minha lista de contatos e falei, cara, quem são as pessoas que têm empresa? Porque eu já sabia que empresa eram os melhores resultados. E aí eu fui atrás de todas as pessoas que eu conhecia, e de porta em porta mesmo, cara, e aí, pô, lembra que a gente estudou lá no terceiro ano? Então, eu tô trabalhando com vídeo. Vamos fazer um vídeo da tua empresa? Sabe? Foi assim que eu reergui, que eu entrei nos eixos de novo, até 2018, que foi quando teve uma outra grande virada de jogo, quando nos procuraram para fazer um curso, filmar um curso. E era uma quantia absurda pro trabalho que ia ser feito. Falei, cara, precifiquei alto e os clientes pagaram, e eu falei, bicho, tem alguma coisa aqui. E aí foi quando eu comecei a entender que o jogo é de educação, de educar as pessoas. Mas antes de poder vender isso para alguém, eu tinha que fazer para mim. E aí foi quando a gente começou a trabalhar com o Ramiro e nas minhas mídias o conceito de educar a audiência. Então, ali eu já estava sendo visto como não mais o Rafael dos eventos, mas o Rafael do vídeo, sabe? E até hoje, tem muitas... Assim, naquele momento, 2017 para 2018, eu já não era mais o Rafael do Mosh, eu já era o Rafael da Coffee. Mas ainda era assim, pô, eu vi que você tá na Coffee e tal, o que você faz lá? Sabe? E do mês de 2018 pra frente, eu já era o Rafael do vídeo. O Rafael que faz vídeo. O Rafael que filma. O Rafael que faz campanha de marketing. Sabe? Por quê? O que mudou? Mudou que eu simplesmente cheguei pra todo mundo e falei, tô aqui, eu sou o Rafael e eu faço campanhas de marketing. E comecei a mostrar resultados, comecei a mostrar, comecei a fazer, comecei a mostrar, comecei a fazer, comecei a mostrar. Então, sempre foi uma transformação muito ativa da minha parte e sempre partindo de algum choque muito grande que a gente teve. Primeiro, todos os clientes me demitiram em uma semana e eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Depois, os clientes sumiram e eu falei, cara, eu preciso aprender a atrair eles. E depois, um cliente que me mostrou que educação era o jogo. E aí eu comecei a falar, cara, preciso educar minha audiência, porque é isso que vai trazer mais gente. Eu não posso depender de comprar a atenção das pessoas. Sabe? Eu fiz isso por um tempo e dava resultado. Mas o meu medo é, e se não der mais resultado? Porque quando eu estou comprando a atenção de alguém, eu estou à mercê do Facebook. Na época eu usava muito Facebook. Mas quando eu estou educando essa pessoa, foda-se o Facebook. Se o Facebook cair, o Facebook caiu. Cara, as pessoas continuam lembrando, porque elas não estão me vendo, mas elas não estão vendo ninguém. Então tá aqui. E o que tá aqui? Aquilo que transformou elas. Então, o meu foco, desde o meio do ano passado, desde o mês de 2018, para sempre agora, é educar os meus clientes, porque um cliente educado é um cliente feliz, cara. Porque ele sabe que o que você está fazendo está certo, ele não duvida de você, e ele sabe que o que você está fazendo tem valor, então ele paga por isso, e ele sabe que o que você está fazendo dá resultado. Então ele só senta e assiste o resultado acontecer. E ao mesmo tempo, eu comecei a educar o mercado. Porque eu via que eu era um louco gritando no meio do nada, e não tinha ninguém que pensava igual... Assim, até tinha algumas pessoas que pensavam igual a mim, mas enquanto eu estava gritando no meio da rua sobre isso, estava todo mundo pensando em outra coisa, estava todo mundo falando sobre outras coisas. Eu falei, gente... Eu comecei a transformar a base desse mercado. Ao invés de eu querer jogar contra as grandes agências, falei, não, eu vou jogar o jogo da base. Quem é a base? São os pequenos profissionais de social media. São os profissionais que estão começando no mercado.
e que não tem ajuda de ninguém, como eu não tive, sabe? E aí quando eu vi uma frase muito boa, que é quando a base da pirâmide agita, quem tá lá no topo treme. Saca? Então, o meu foco é agitar a base da pirâmide. Para que quem tá lá no topo, que eu não tenho nada contra, cara, as grandes agências não são meus inimigos, porque eles nem sabem que eu existo. E eu vou te dizer, isso é ótimo, eles não saberem, entendeu? Porque a transformação vai acontecer sem que eles sintam que aconteceu, saca? Simplesmente porque eu e várias outras pessoas, eu não sou o baluarte do social media, tem várias outras pessoas que estão falando sobre isso. Mas quando a gente começar a agitar aqui embaixo, essa base, essa plebe, essa base de profissionais de social media, cara, que estão aqui fazendo seu trabalhinho, como eu chamo, né, a galera do 10K, a galera que não está faturando milhões, mas está fazendo 10K por mês, eu quero criar um exército de social media 10K. Quero criar um exército de profissionais que estão aqui sob a sombra, sem ninguém ver, mas que estão mudando o mercado. Porque é aí que o mercado vai mudar. Por quê? Sabe o que vai acontecer? O cliente grande vai falar assim, cara, por que aquele meu concorrente pequenininho está crescendo? É porque por trás daquele concorrente pequenininho tem um social media que está fazendo algo diferente. E aí, cara, aí é um caminho sem volta. Entendeu? Bicho, a gente conversou pra caramba. É isso, né? Eu acho que é isso. Acho que dá pra encerrar por aqui já. Tu quer falar mais alguma coisa? Cara, acho que ficou faltando. Não acho que ficou... Assim, se ficou faltando, a gente tem vários outros episódios. Eu quero primeiro agradecer você, porque sem você esse tipo de conteúdo não seria possível, porque você que faz a pauta e eu só sento aqui e gravo. E, cara, eu espero que alguma coisa que a gente falou aqui sirva para alguém. E se você que está escutando esse podcast, cara, aproveitou de alguma forma... Se inscreve onde você tá. Se você tá no Spotify, no YouTube, SoundCloud, qualquer lugar que você esteja, se inscreve nesse podcast. Compartilha isso com alguém. Cara, não necessariamente esse podcast, mas podcast. O ecossistema de podcast está crescendo muito, graças às pessoas que estão compartilhando isso. É um crescimento exponencial e orgânico. Então, se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente é porque alguém, algum dia, falou para você, cara, ouve podcast que é bom. E se alguém te falou isso, fala isso para alguém. Repassa esse benefício que alguém te deu. E, bem, se inscreve aqui e em algum lugar aqui você vai ver nas redes sociais se algo que eu falei aqui gerou algum valor e você de alguma forma se conectou com essa história. Eu tô diariamente no Instagram, no Facebook, no YouTube gerando conteúdo e vamos balançar essa base. Vamos agitar esse rolê aí que a galera lá de cima vai tremer. É isso aí. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido, né, esse papo que a gente teve. E um grande abraço. E até a próxima. Caralho, se fosse ensaiado, não dava certo.